Olá, boa noite, tudo bem? Então, galera, antes de eu falar do conteúdo do trabalho, vamos a algumas observações, né? O conteúdo do primeiro bimestre ele compõe 3 capítulos: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? O livro de história ele tem 12 capítulos, então eu dividi 3 capítulos para cada bimestre. Como são 4 bimestres, para cada bimestre 3 capítulos, tá? Quem não tem o livro, está com a problemática de não ter conseguido comprar o livro, você já viram aí o Frank publicar no grupo que todas as atividades que nós passarmos e for alguma coisa do livro, eu informo aí no grupo que ele vai precisar fazer a cópia, e você vai lá e pega essas cópias com ele para o seu filho fazer as atividades. Quem já tem o livro, né, é só dar continuidade ao que eu pedi nas primeiras aulas que nós tivemos de história. O conteúdo são os 3 capítulos, então o aluno tem que fazer os 3 capítulos, né? Ele vai administrando o seu tempo, são 10 disciplinas, então dentro do tempo que ele tem em casa hoje, né, mais tranquilidade, ele administra e vai fazendo todos os exercícios, né? O livro de história ele tem uma particularidade muito interessante, que você pega ele numa ordem cronológica, desde o começo do livro, do capítulo do livro, até o início dos exercícios, você vai encontrar as respostas nessa ordem cronológica, então não tem como o aluno se perder fácil, né? Então ele tem 2 conceitos de exercícios no capítulo. Primeiro, as questões discursivas, que o aluno tem que procurar as respostas e escrever lá direitinho. E a última parte de exercícios são exercícios de concursos públicos, que na verdade são os mesmos tipos de exercícios do que ele fez dos discursivos, só que são aquelas perguntinhas de múltipla escolha com as pegadinhas de concurso público. Então é para ele reforçar o que ele já acabou de fazer. Então se ele fez de maneira tranquila, ele vai ter lá, né, a facilidade de encontrar as respostas daqueles exercícios. Embora que os exercícios das questões discursivas, elas são as questões já públicas. Então as questões já são publicadas na internet. Então fácil até de descobrir as respostas, né? Então tem que fazer os 3 capítulos. Administra o seu tempo e se prepara. Por quê? Eu ainda não sei como é que vai ficar o retorno das aulas ainda, né? Apesar de todos os comunicados das autoridades, quando nós retornarmos às aulas, né, físicas normais, né, dentro do perfil tradicional, nós teremos as avaliações. Então o capítulo 1 é o teste, o capítulo 2 é o trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, e o capítulo 3 ele é o conteúdo da prova. O que isso caracteriza? O aluno sabe pontualmente tudo aquilo que ele tem que estudar, o que ele precisa estudar para o teste, o que ele precisa estudar para fazer o trabalho e o que ele precisa estudar para fazer a prova. Então ele não vai ficar preocupado, 3 capítulos, não, tudo pontualzinho. Ele vai estudar 1 para fazer uma coisa, ele vai estudar o 2 para fazer outra e o 3 para fazer a outra atividade, tá? As recomendações aí em relação ao coronavírus: fique em casa, só saia se você tiver que sair com muita necessidade, né? Igual hoje tive que sair para comprar alguns medicamentos que eu uso, então faça isso de maneira responsável, né? Que se nós todos fizermos a nossa parte, logo nos estaremos livres desse problema e voltaremos à nossa normalidade, é o que todos nós queremos. Tá, o trabalho ele se baseia no capítulo 2, que é a baixa idade média. Mas se o aluno que vai fazer os 3 capítulos em casa, ele vai perceber que o capítulo 1, 2 e 3, ele engloba toda essa questão que fala sobre a Idade Média. E o capítulo 1 ele vai tratar o quê? Da Alta Idade Média. Na Alta Idade Média é a construção do feudalismo, né? As primeiras aulas que eu trabalhei com os alunos, essa formação do feudalismo, ela parte do último capítulo que nós estudamos no ano passado, que é o fim do Império Romano, né? Com as invasões bárbaras, né? O Império Romano vem ao seu fim, né? De forma derradeira,
e aqueles altos, pessoas do alto escalão que estavam próximas ao imperador, que eram proprietários de terras, né, eram homens que tinham posses, partem para uma outra continuidade de suas vidas com a construção do feudalismo. Então, é isso que o aluno vai estudar no capítulo 1. No capítulo 2, ele já vai falar da Baixa Idade Média. Então, o aluno tem que ficar centrado porque a idade ela tem alta e baixa Idade Média. Então, tem aquele momento do ápice do feudalismo, mas esse ápice ele vai chegar um momento que ele vai ter a sua queda. E no capítulo ele vai tratar, né, do auge do feudalismo na Europa. Aí você vai ter todas as informações de tudo que era importante, que estava acontecendo naquele momento da história na baixa Idade Média, né, que é essa transição de alta e baixa. As cruzadas, as primeiras cruzadas, né, quais eram os objetivos dessas cruzadas. Então o aluno tem que ler, tem que entender, né, quais eram esses objetivos. Né, existe até muitos filmes interessantes aí, tem um que passa, que é muito bacana, chamado assim, As Cruzadas. Se você puder ver esse filme, legal, porque tem informações boas lá sobre esse período, ou qualquer filme que mostre como que era a vida das pessoas na Idade Média. Né? Tem filmes bacanas para assistir aí, como por exemplo O Nome da Rosa, é um outro filme bacana, muito legal para se assistir. Né? O Robin Hood também é um filme bacana, mesmo que não seja um filme de história, que mostre questões históricas sobre baixa Idade Média, assim, de maneira prática da coisa, mas mostra a vida, como é que era a vida das pessoas nesse período aí da Idade Média. Vai falar do renascimento do comércio, então tem que entender por que esse renascimento, dessa importância da palavra de renascer, né? O que vai caracterizar esse renascimento. Então o aluno tem que entender, ir lá, ler, entender por que ele está ganhando força, né, nesse recomeço. Mas, em contrapartida, vai ter algo que vai ser fundamental para esse processo de baixa Idade Média, que eu costumo dizer em sala que é a trilogia da tragédia: guerra, fome e peste. Então ele vai ter lá, peste negra assola a Europa. Então, até pedi para os alunos fazer isso quando fosse olhar esse trabalho, né? Porque eu tinha dividido o capítulo 3, esse capítulo 2, em 3 grupos, então cada grupo ia me falar uma partezinha desse assunto. Então agora o aluno ele vai ter que falar sobre o capítulo como individual, ele vai ter que falar pelo capítulo inteiro, né? Que é um capítulo curto, né? São menos de 10 páginas, então dá para o aluno fazer isso tranquilamente, com bastante tempo que ele tem em casa agora para fazer. Então, a peste negra, né, que não dá para fazer uma comparação do que nós estamos vivendo com o coronavírus, porque a peste negra ela dizimou, né, tipo assim, 100 mil pessoas num dia. Era uma coisa horrorosa, né, terrível. É uma outra realidade, né, porque era uma época onde as condições de higiene eram horríveis. Ela era uma doença transmitida por um rato, né, uma pulga que dava no rato, ela mordia as pessoas, dava-se uma febre absurda e a pessoa morria em questão de horas. Né? Então tem todas, e como foi o combate, né, para as pessoas daquela época para combater essa peste. Então tem muitas informações aí que o aluno pode pesquisar ou no Google ou no próprio YouTube. Tá? E aí, a última parte do capítulo 2 é falando sobre o declínio do sistema feudal, o declínio, do fim mesmo, né, desse período. Então o aluno tem que tratar desses assuntos nesse trabalho, entendeu? Dá para ele falar sobre cada um deles de forma bem interessante, dá para ele pensar sobre o problema e expressar o que ele pensa sobre isso, sobre esse capítulo, que é um capítulo interessante para quem gosta de Idade Média. Ele é um capítulo bastante agradável de ser lido. Ok? Essas são as informações, tá? Eu daqui a pouco vou estar postando esse vídeo lá no meu canal no YouTube, né? Você vai lá, se inscreve, dá um like no vídeo, né? E você se inscrevendo, quando fizer a publicação de outro vídeo,
né? Você vai receber a informação no seu celular e vai ficar antenado em tempo real. Além disso, eu vou publicar também esse mesmo vídeo no meu canal, no meu grupo lá no Facebook, que é Professor Carlos Correia História, né? Ampliando aí as possibilidades de acesso a essa informação que é muito importante. Ok? Tchau!